Olá pessoal, vamos hoje fazer um exemplo prático, pegando os conteúdos das aulas anteriores e aprender também como trabalhar com armazenamento local no JavaScript. Vamos lá para a prática. Então, o código da aula passada eu já apaguei, correto? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar a estrutura HTML que eu quero para o meu exemplo prático. Vai ser um div id receita. Dentro dele vai ter um H1 escrito receita. Vai ser uma página para montar como se fosse uma receita de qualquer coisa, só para praticar mesmo. Eu vou ter um H2 aqui vazio, que depois eu vou colocar via JavaScript o nome da receita, por exemplo, bolo. Aí vai aparecer ali escrito o nome da receita, mas aqui eu vou deixar vazio por enquanto. Não, eu vou deixar aqui o bolo, depois eu venho e tiro. Vai ter aqui um input, texto mesmo, com o nome receita, em um placeholder, digite qual a receita. Salvei, dei refresh. Aqui está um pouco grande porque estava com zoom, tá com zoom ainda. E um botão aqui, definir receita, que é só para praticar mesmo. Não vou nem colocar tag de form, essas coisas não. Um div id ingredientes. Aí eu vou colocar aqui um H2, um título falando ingredientes. E abaixo eu vou ter uma UL, uma lista não ordenada. Essa lista não ordenada eu vou colocar aqui só para exemplificar. Ela vai ter um link dentro dela. Eu quero fazer isso aqui umas 3 vezes. Então, usando o Emmet, ele gerou aqui para mim. Eu quero colocar aqui, por exemplo, 3 ovos. Aí que o link, eu vou colocar um link para canto nenhum. Eu quero colocar um excluir. 200 gramas de farinha de trigo. E colocar mais um ingrediente aqui, sei lá, uns 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar. E aqui, excluir. Vou dar um refresh. A ideia é que apareça uma lista aqui que eu possa inserir e excluir meus ingredientes. Depois daqui da lista, eu vou colocar uns campos de formulário também. Um input, name, ingrediente, e um placeholder, informe um ingrediente. E também um button, adicionar ingrediente. Então a ideia inicial dessa página em HTML com JavaScript que a gente vai fazer é a pessoa poder descrever aqui a receita, clicar no botão e a receita ficar aparecendo aqui o nome da receita. Aí tem uma lista de ingredientes, aí a pessoa pode adicionar ingredientes aqui pela forma e excluir cada um
ingrediente da lista nesse linkzinho aqui de excluir. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer agora, dar o comportamento via JavaScript para poder funcionar, para a gente praticar tudo que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, a primeira coisa que a gente vai começar, eu vou começar aqui organizando todas as referências. Tudo que eu vou precisar acessar via JavaScript do meu DOM, que eu vou precisar acessar via JavaScript, eu vou criar logo uma referência. Então, por exemplo, eu vou querer alterar esse título aqui dinamicamente, então eu vou precisar acessar ele via JavaScript. Então, eu posso criar uma variável logo global para fazer uma referência àquele pedaço. Então, eu vou chamar isso de título, receita, e document.querySelector. Aí eu posso pegar ali, vai estar dentro de um div com id receitas. Eu coloquei receita no plural, no singular. Receita no singular. Então é um id receita, um H2. Pronto, aqui ele vai se referir àquele título. O que mais eu vou pegar aqui? Eu vou precisar acessar esse input para poder pegar qual é a receita que a pessoa digitou. Então, já vou criar uma referência também aqui. Input, receita, recebe documento.querySelector. Ali vai ser... Aqui eu posso usar todas aquelas formas que eu falei anteriormente para selecionar o que eu achar melhor. Vou variar um pouco, vou colocar aqui, eu quero pegar o input com name receita. É a próxima coisa que eu preciso, vou precisar acessar o botão, né, para adicionar o evento de clique no botão para poder pegar essa informação. Então eu preciso acessar o botão, então vou var botão receita recebe documento.querySelector. Aí aqui eu posso fazer receita button, o botão que tiver dentro de um elemento com id receita. Então, agora, ingredientes, o que eu vou mexer aqui? Eu vou mexer na lista, né, que eu vou poder adicionar ou remover ingredientes que vão aparecer na lista. Então, var lista ingredientes recebe documento.querySelector. Ali eu posso colocar o id ingredientes, que está escrito errado, ingredientes. E aqui, ó, tem um id ingredientes e dentro do id ingredientes tem um UL. Então, o L é a lista não ordenada. Ok, o que mais? Eu vou precisar acessar o input também, para poder pegar o valor dele depois. Input, ingrediente, recebe documento.querySelector. Posso pegar aqui ingredientes, input. E também vou precisar acessar o botão. Então, var botão ingrediente recebe documento.querySelector, aqui ingrediente, também botão. Então, peguei o que eu preciso. Correto? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui agora que eu já vou tirar? A primeira coisa, eu vou tirar esses ingredientes que estão aqui no HTML, eu vou colocar eles em uma variável que vai armazenar os ingredientes. Então, porque eu quero ter os dados que vão ser exibidos na tela, eu quero que estejam separados da lista mesmo, que é o elemento
HTML que vai exibir. Eu preciso desses dados que eu poderia estar lendo esses dados de um banco de dados, poderia estar lendo um arquivo TXT, poderia estar vindo de uma API, de qualquer lugar. Então, normalmente eu vou ter a variável que vai armazenar esses dados. Então, variáveis que vão armazenar os dados. Eu vou ter também o nome da receita, né? Então, já vou até chamar de receita. E vai ter. Eu vou deixar vazio por enquanto. E vai se armazenar o nome da receita, que poderia também estar vindo de um arquivo TXT, de um banco de dados, e vou ter uma variável que representa, que vai guardar os dados dos ingredientes que depois vão ser exibidos na lista. Então, ingredientes. Isso aqui, para esse caso, são strings, isso aqui para eu exibir, então eu posso fazer um array de string. Por exemplo, aqui, 3 ovos, vírgula, 200 gramas de farinha de trigo, vírgula, 100 gramas de açúcar. Eu gosto de organizar dessa forma. Para mim é mais fácil de enxergar e trabalhar assim, principalmente depois se eu precisar adicionar mais. Eu vou voltar colocando ponto e vírgula para eu. É opcional, mas eu gosto de trabalhar porque nas outras linguagens que eu trabalho preciso de ponto e vírgula e para eu não esquecer depois misturar as linguagens. Vamos lá. Então eu coloquei os ingredientes agora numa variável que armazena esses dados dos ingredientes. Depois disso aqui a gente vai fazer via JavaScript. Eu vou deixar uns dados aqui só para a gente praticar. Eu vou tirar, nesse momento eu vou tirar aqui da minha lista todos os itens. Salvei, agora vai estar vazio, mas eu tenho eles aqui armazenados no numa variável. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma função para poder pegar esses ingredientes que estão armazenados nesse array e exibir ele na lista. Função para exibir os ingredientes na lista. Então, function, o nome eu vou colocar montar lista ingredientes. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que percorrer cada ingrediente que está armazenado aqui no meu vetor, criar um LI, né? Que dentro de um L eu uso um LI, crio a LI e adiciono ela dentro da minha lista. Então, a gente já viu isso na aula passada. Então, ingredientes, como é que eu vou percorrer? Eu vou usar aqui o for each. Poderia ser, tem outras formas, mas eu prefiro usar o for each. Então, ingredientes.for each. O for each aqui recebe uma função. Eu já falei na aula passada, toda vez que eu uso um for each num vetor, dentro do como parâmetro dessa função, o JavaScript ele coloca um valor que é o item, né? Que é cada item desse array. Então aqui eu poderia chamar isso aqui de item ou qualquer nome que eu quiser. Como um item do array de ingredientes é um ingrediente só, eu gosto de colocar o nome ali no singular, porque para mim faz mais sentido, você coloca o nome que você quiser, que tanto faz. O que você precisa saber é que esse parâmetro aqui, quando está dentro de um for each do array, ele vai receber cada item do array a cada iteração. Então, ele vai receber o ingrediente, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar o LI, como é que cria mesmo? Document.createElement, LI, para criar o elemento HTML. Após isso, eu quero adicionar no LI o ingrediente aqui. Então, li.appendCharge
E agora eu vou vou criar o texto do elemento. Então, document, a gente já viu isso também, ponto, create text node, create text node, e aqui eu vou usar a string, porque eu não posso colocar a string no append child, eu não posso pegar um string e jogar diretamente no append child, eu tenho que criar um nó. Ele só aceita nós. Quando é o append child, eu vou adicionar texto. Eu tenho que transformar num nó de texto, text node. Então, próxima parte. Eu não vou colocar o link de excluir por enquanto, aí eu vou fazer o quê? A lista de ingredientes, né, que é essa variável aqui que a gente já fez uma referência a ela desde o início, que é o meu L, vou adicionar o LI que eu acabei de criar via JavaScript. Então, lista ingredientes.append child LI. Na teoria deveria estar funcionando. Vou dar um refresh. Vou abrir o console. Ah, tá. Por que que ainda não está funcionando? Porque eu criei isso aqui numa função, eu tenho que chamar essa função para poder ser executada. Ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Então, eu vou colocar aqui fora de tudo que ele vai estar chamando a função. Por que que eu coloquei aquilo ali como se fosse uma função? Porque em outros momentos eu vou precisar montar essa lista de novo. Então, para não repetir código, eu deixo isso aqui numa função. Toda vez que eu precisar montar a lista, eu chamo essa função. Chamando essa função. Vou colocar aqui, que aí quando ele ler a primeira vez, ele vai chamar essa função. Montar a lista ingredientes. Vou dar um refresh, aí agora sim funcionou, ele montou aqui a nossa lista. Vamos adicionar também o link logo de excluir, depois a gente coloca funcionalidades. Eu vou criar aqui uma var link excluir, recebe document.createElement, link, qual é o elemento? É um A, né? O link ele tem que ter o atributo href. href, nesse caso aqui eu não quero apontar para nada, vou colocar só uma cerquilha. Vou agora escrever dentro do link, né? Para poder o link aparecer, ele tem que ter escrito algo dentro dele. É um text node também. Então, link excluir ponto append child. Aí aqui document.create text node. E aqui vou escrever a palavra excluir, que é o texto que vai aparecer dentro do meu link. Aí o que é que falta aqui? Agora adicionar o link no meu LI, né? Porque está dentro do LI o link. Então, li.appendChild link excluir. Agora, acredito que vai estar com o link excluir aqui. Não está fazendo nada porque a gente ainda não fez a parte de excluir. A gente está fazendo só montando a parte de exibição na lista. Então, se eu estiver pegando isso aqui dos bancos de dados, ele vai montar a lista aqui certinha para a gente, correto? Então, o próximo passo, o que é que a gente pode fazer aqui agora? Vamos fazer aqui essa parte de definir a receita. Vai clicar, descrever uma receita aqui, sei lá, feijoada, clicar no botão definir receita e ele trocar a receita que está ali em cima. Tá, eu tenho que tirar ali o aqui para aparecer, depois eu vou troco, porque para quando aqui está o bolo, porque está aqui pronto. E o que é que eu quero é que ele pegue da variável que está armazenada. Como aqui não é uma lista, é só
uma variável, eu já vou até colocar aqui o código quando ele lê carregar a primeira vez, se tivesse alguma coisa nessa variável receita, ele já colocaria ali. Então, eu vou até colocar esse código aqui agora, que é o título receita recebe. Aqui eu posso colocar, por exemplo, usando o inner HTML ou inner text. Inner text eu poderia usar. Por que não está aparecendo aqui? Usar inner text recebe receita. Feijoada. Tá, ok. Eu vou deixar aqui vazio por enquanto. Ele não vai estar aparecendo nada porque inicialmente vai estar vazio. Então vamos fazer essa parte aqui. Vou fazer numa função também. Não, eu vou fazer uma função não. Eu vou adicionar o evento nesse botão, que quando clicar nele, ele vai pegar o que tiver escrito aqui e vai atribuir a receita. Então vamos lá. Botão receita, que eu chamei ali, né? Como é que adiciona evento? Add event listener, que a gente já aprendeu. O clique function. O que vai acontecer ali agora? Toda vez que clicar aqui no definir receita, ele vai pegar o que tiver aqui e vai alterar a receita. Então, minha receita, minha variável, ela recebe o input receita ponto value, que o valor de um input, o valor de um input é sempre o value. Esse editor aqui, toda vez ele quer ficar colocando not value, só que eu quero o value. Então, eu já posso até alterar aqui, ó, título receita ponto, esse mesmo código que está aqui, ó, título receita ponto inner text recebe receita. E vou apagar o que tiver escrito dentro do input receita ponto value recebe vazio para apagar o que tiver ali. Então agora já deve estar funcionando. Então vou digitar aqui bolo, definir receita, ele apareceu aqui. Eu poderia fazer algo um pouco mais incrementado de quando eu fizesse isso, esconder essa parte aqui, mas não precisa, aqui é só para praticar mesmo, correto? Então pode deixar assim. Próximo passo, vamos fazer adicionar o ingrediente e aparecer aqui na lista. Então eu vou adicionar o comportamento no botão ingrediente. Então, deixa eu colocar aqui, evento no botão de receita. Vou colocar aqui, evento no botão de ingrediente. Então, botão ingrediente, ponto, add event listener, o clique, função. E aqui, o que é que a gente quer fazer? Pegar o dado que tiver aqui e adicionar no nosso array. Então, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável ingrediente, que ela é o input ingrediente ponto value. Agora, como é que eu faço? Eu tenho o array aqui com todos os ingredientes. Como é que eu faço com JavaScript para adicionar no fim do array uma informação? Eu uso push. Então, eu vou fazer assim, ó, ingredientes, que é o meu array, ingredientes, ponto
push. O push é um método que vai de todo array que permite você adicionar um elemento no final do array. Então, esse ingrediente novo que eu peguei, eu vou adicionar ele no esse aqui que vai estar escrito, eu vou adicionar ele no final do array ingredientes. Só que se eu fizer agora dessa forma, ele não vai atualizar a lista. Então, toda vez que eu adicionar no array, eu quero montar a lista de novo. Aí, o que é que eu faço? Vou chamar aqui a função de montar a lista. Então, toda vez que adicionar um novo ingrediente, ele remonta a lista visualmente. Vou colocar aqui também para apagar depois que eu adicionei, apagar o valor que tiver no input, para limpar o input. Então, ainda vai ter um probleminha, mas eu quero mostrar esse probleminha para vocês. Vou dar um refresh aqui, sei lá, bolo. Vou adicionar aqui uma manteiga. Deu problema aqui, bolo. Eu escrevi errado alguma coisa. Botão, ingrediente. Deixa eu só dar um. Parece que ele está dando null aqui. Deixa eu dar um log. Botão. Dar um refresh. Null. Então eu. Ah tá, é porque aqui está no singular, aqui é no plural, o ID é ingredientes. Agora sim. Posso apagar aqui. Dar o refresh, tá ok. Vou fazer de novo aqui, bolo. E aqui agora eu vou colocar uma manteiga. Adicionar ingrediente. Aí ele adicionou, tá vendo aqui uma manteiga, mas o que é que aconteceu? Ele imprimiu de novo o que estava lá no meu array. Ele imprimiu o array todinho. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? É toda vez que eu for montar a lista na minha página, eu vou limpar a lista antes de montar, então a lista do HTML. Então aqui no montar, eu vou pegar a minha lista ingredientes, ponto inner HTML, recebe um string vazia que eu vou estar limpando a lista. Vou dar um refresh, vou colocar aqui de novo uma manteiga, adicionar ingrediente, pronto. Aí ele limpou a lista e reexibiu novamente. A gente tem que ficar controlando essas coisas manualmente quando você está trabalhando com JavaScript puro. Quando a gente for entrar no React, essas coisas são feitas de forma automática para a gente não precisa ficar cuidando individualmente de muitas dessas coisas que a gente está aprendendo agora, não. Qual é o próximo passo? O que é que está faltando? Está faltando a gente excluir, né? O poder excluir um ingrediente da lista. Eu quero fazer isso numa função. Eu vou colocar até aqui em cima, vou chamar função, não function, remover ingrediente. Eu não tenho ID, não tenho essas coisas, mas como eu estou trabalhando com um array aqui, se eu souber a posição do array que aquele ingrediente está, eu consigo excluir ele pela posição. Então, vou remover ingrediente e vou pegar aqui a posição do array. Eu vou mandar a posição do array. Aí, sabendo a posição do array, em JavaScript, todo vetor, todo array, ele tem um método que se chama, uma função que se chama splice. Como é que ela funciona? Você passa a posição do array que você quer excluir e o segundo parâmetro dela é, a partir daquela posição, quantos elementos daquele array você quer excluir. No nosso caso, a gente vai estar excluindo um só. Então, eu vou pegar na posição que eu passar, eu quero excluir um elemento só do array. E quando eu excluo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que
montar de novo a lista para exibir. Então, eu vou colocar aqui, porque eu excluí e depois eu tenho que atualizar a lista no meu HTML. Então, a função vai ser essa, e o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o comportamento no link, que quando eu clicar, ele chama aquela função. Então, vamos lá fazer aqui, né? O link excluir. Como é que eu coloco evento? Add event listener, clique, e aqui um function. A primeira coisa, isso é um link, né? Quando eu clicar no link, eu não quero que ele navegue, mesmo que tá sem um link lá. Toda vez que for trabalhar com um link no JavaScript, você não quer o comportamento padrão, vocês lembram que coloca, né? Vou colocar aqui event, aí aqui o event ponto prevent default, para não navegar o link. Aí a próxima parte, o que é que eu vou fazer aqui? Eu preciso da posição do array. Como é que eu sei a posição do array? O for each, ele dá essa informação para a gente também. Então, nessa function que fica dentro do for each, eu falei com vocês que esse elemento aqui, ele quer dizer cada elemento do array. Se eu colocar vírgula aqui e criar uma outra variável, um outro parâmetro para esse for each, eu posso colocar o nome que eu quiser, eu posso chamar de i, por exemplo. Automaticamente, o JavaScript, no for each, se você colocou dois parâmetros, o segundo parâmetro para ele automaticamente ele vai colocar o índice desse elemento dentro do array. Então, eu poderia aqui chamar remover ingrediente, passando o i, que é a posição daquele elemento dentro do array. Pode colocar aqui qualquer nome que quiser, eu vou mudar aqui embaixo também, eu prefiro chamar de posição ou índice, o nome que você quiser. É o que você achar que fica mais legível e mais fácil de entender o seu código, para qualquer pessoa depois dar a manutenção. Então, vou remover ingrediente, passando a posição, e é aquela função que a gente criou aqui embaixo, que ele vai pegar a posição, vai lá no array e vai remover e depois remontar a lista. Agora, eu acredito que deveria funcionar. Vamos ver, dei um refresh. Vamos clicar aqui, excluir. Vamos adicionar uma manteiga. Adicionei, vamos colocar uma margarina. Adicionar, vou excluir a manteiga, vou excluir os ovos, vou excluir o açúcar. Então, está funcionando também agora o comportamento de excluir. Se eu der refresh, ele volta com esses outros que eu tenho aqui, né? Porque foi esse aqui que eu coloquei como valor inicial. Então, a maioria dessas coisas aqui a gente já tinha aprendido nas últimas aulas. O que é que a gente vai aprender aqui de novo? Vamos aprender a armazenar, se eu quero persistir esses dados na hora de eu dar o refresh. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou armazenar num lugar que chama Local Storage do JavaScript, que é um armazenamento local que você pode gravar no navegador para ler esse dado e reexibir. Então, vamos começar aqui, fazer mais uma função. Eu vou fazer uma função para salvar os meus dados no armazenamento local do JavaScript. Então, function, vou chamar essa função de salvar no armazenamento local. Como é que eu acesso o armazenamento local do JavaScript? Ele tem uma variável global que se chama local storage, o JavaScript tem, e para eu colocar uma informação lá é set item para poder salvar. Ele trabalha sempre com
chave valor. Eu coloco uma chave e coloco um valor. Então, eu vou colocar a chave aqui, receita, e o valor que eu vou armazenar na receita é a minha variável receita. E eu também agora quero salvar os ingredientes. Então, local storage.setItem, ingredientes, só que ingredientes é um array e ele não, o local storage ele não está preparado para armazenar um formato do array. Então, nesses casos, o que é que a gente faz? A gente converte esse array para um formato de notação de objeto JavaScript em formato de uma string. Então, como é que faz isso? É o JSON, que esse JSON vocês vão ouvir muito falar, isso é o JavaScript Object Notation, notação de objeto JavaScript. Aí ele tem essa classe JSON.stringify, que é um método, que stringify quer dizer que eu vou transformar em uma string. Então, aqui eu passo a variável que eu quero transformar numa string. Então, a string em formato JSON. JSON.stringify ingredientes. Aí ele vai conseguir armazenar corretamente essa informação. Então, quando é que eu vou chamar essa função para salvar no armazenamento? Toda vez que eu adicionar um ingrediente, onde é que eu adiciono o ingrediente? Aqui no botão, cadê? No botão adicionar receita, adicionar ingrediente. Toda vez que eu adicionar um ingrediente novo, eu vou salvar. Então, vou chamar aqui o método de salvar para atualizar lá o armazenamento local. Toda vez que eu adicionar a receita também, salvar no armazenamento local. E quando eu remover também, porque eu quero remover do armazenamento local. Então, salvar no armazenamento local. Então, nesses três locais eu coloquei para poder, toda vez que uma dessas eventos ocorrerem, eu vou atualizar o meu armazenamento local. Então, eu vou dar um refresh. Vou colocar aqui bolo. Definir receita bolo. Vou adicionar aqui uma manteiga, adicionei. Como é que agora eu sei se está mesmo no armazenamento local? Aqui no DevTools tem Application. Eu vou até subir aqui um pouquinho mais para vocês. Application, tá vendo? Storage, você clica em Local Storage, File, e vai ter aqui, vou crescer a tela, vai ter aqui o que é que está armazenado nesse site como Local Storage. Está aqui ingredientes, aí aqui em formato de string, aí ele até mostra num formato mais legível aqui embaixo, e a receita. Então, todos os ingredientes e as receitas estão armazenados agora no local storage do meu navegador para esse site. Então, eu consigo persistir os dados. Mas, por enquanto, se eu der um refresh aqui agora, o que é que aconteceu? Sumiu o meu ingrediente, sumiu lá o meu bolo. Por quê? A gente está salvo. Se você for lá olhar no application, está aqui, ó, continua salvo. Mas a gente não fez ele ler esses dados que estão no local storage. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora, quando aqui o receita, em vez de ele começar vazio, a gente vai verificar primeiro se tem algum dado no local storage. Se tiver, a gente pega o dado que vai estar lá no local storage. Então, como é que eu pego um dado? Local storage, ponto. Em vez de ser set item para jogar um valor, aqui é get item. E você coloca aqui a chave que você usou para armazenar lá o dado. Aqui no caso de receita, eu usei uma chave chamada receita mesmo. E caso não tenha o valor lá armazenado, é sempre interessante você colocar aqui no JavaScript, você pode fazer assim, ou, que aí se for um valor inválido isso aqui, você pode, aí o ou ele vai pegar o
outro valor que tiver aqui. O JavaScript permite a gente fazer isso. Caso não tiver nada armazenado aqui, ele vai jogar essa informação para a variável receita. É muito comum a gente fazer esse tipo de construção para jogar valor dentro de variável JavaScript. Se acostumem, vejam aqui e se acostumem. E a gente vai fazer o mesmo aqui agora com ingredientes. Não vou deixar na mão esses ingredientes. Eu vou primeiro buscar os meus ingredientes lá do local storage. Então, local storage.get item. Como é que é o nome lá? Ingredientes. Aí, se não tiver nada armazenado lá, eu quero que apareça um array vazio. Então, coloquei isso aqui, é um array vazio, correto? Só que está faltando uma coisa aqui. Quando a gente armazenou lá, a gente fez um stringify do JSON. E agora eu tenho que desconverter. Quando a gente armazenou, a gente fez isso aqui, né? Cadê armazenar? A gente deu stringify para poder armazenar no formato de string do JSON. Só que agora, para voltar isso para um array, eu uso json.parse. Aí eu vou abrir aqui o parênteses, isso aqui tem que ficar dentro do parênteses do json.parse. Aí agora vai funcionar corretamente. Vou dar o refresh. Olá, bolo. E o que estava antes. Vou tirar os ovos aqui, por exemplo. Vou dar um refresh. Ele mantém os dados que estão armazenados lá no armazenamento local. Então, é uma aplicaçãozinha simples, só para demonstrar alguns conceitos e, na prática, algumas coisas. A gente viu a parte de local storage, que também é importante vocês aprenderem. E por hoje é só. Até a próxima aula.